Em nome do Senhor Jesus, aquele que nos reforma constantemente, que Ele abençoe esse momento. Amém. Nós sabemos, percebemos que existem muitos e diferentes tipos de indústrias que fabricam desde coisas de porte grande, como automóveis ou aviões, até aquelas que se preocupam em produzir pequenas peças como parafusos. Mas em todas elas, grandes ou pequenas, nós sempre precisamos e percebemos que há várias máquinas que precisam de um setor que chamamos de manutenção. Tem pessoas que precisam ficar cuidando, observando, para que funcione bem, reformando aqui e ali. Aqui na indústria calçadista, no Vale dos Sinos, tinha, obviamente, muitas indústrias, tinha bem mais do que há hoje, e eu via o pessoal comentando de um senhor que há muito tempo trabalhava na manutenção, e diziam dele que ele, só de ouvir as máquinas funcionando, eram esteiras, alguns tornos, ele sabia onde que tinha que mudar, como reformar, qual o parafuso que tinha que ajustar. E diz que até brincavam com ele de vendar os olhos e mudar alguma coisa, e ele, pelos ruídos, ele detectava o problema. É aqui que tem que reformar, é ali que tem que manter. Quando a gente observa o mundo, a vida da gente, as coisas ao nosso redor, não é preciso ter um ouvido tão apurado para ouvir ruídos de guerras e de rumores de guerras. Não é preciso ser um grande especialista para perceber que tem muita coisa estragada, que tem muita coisa errada. Nós olhamos e percebemos miséria, fome, a gente olha doenças que afetam, machucam pessoas, a gente olha para o mundo como um todo e diz, está estragado. Apesar de não ser tão difícil da gente perceber que tem coisas erradas, não é tão fácil o diagnóstico, como aquele cidadão lá que pelo ruído sabia onde é que tinha que apertar, onde é que tinha que arrumar. O diagnóstico, o que fazer, não é tão fácil. Olhando para a situação, filósofos em todas as épocas criaram circunstâncias, ideologias para consertar. Se nós fizermos assim, tudo vai dar certo. Se for por esse outro lado, aí sim vai dar certo. Mas os problemas são recorrentes. Mostra que esse, entre aspas, parafuso que tem que apertar é diferente. O diagnóstico perfeito vem de Deus. Ele chama nas Escrituras e nos comunica dando o nome de pecado. No texto do Evangelho, Jesus confronta as pessoas e diz, todos os que pecam são escravos do pecado. O ser humano acha que o problema é outro. O problema são os outros. Nós nunca fomos escravos de ninguém, eles disseram. Todo que peca é escravo do pecado. Ali está o problema. Ali está a dimensão que traz e continuará trazendo tantos estragos para as nossas vidas. E o que Jesus nos coloca claramente é que o problema é quando nós nos desviamos da palavra, que dá o mecanismo de funcionamento perfeito para o mundo. Deus criou todas as coisas pela sua palavra e disse, beleza, eis que tudo é muito bom. O pecado trouxe o problema e todos os problemas do mundo. Assim nós percebemos claramente que somente há uma solução, que foi enviada, como bem sabemos e já ouvimos, em Jesus. E eu disse, bem sabemos e já ouvimos, mas se liguem pessoal, porque Jesus claramente disse, se o Filho não vos libertar, não vos reformar, não vos consertar, nada será consertado. Agora, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles continuavam reticentes. Volto a dizer,
olhando para esse mundo, cheio de doenças, guerras, mágoas, não é só o mundo lá fora, né? Também é o mundo aqui dentro, nossos medos, nossas mágoas, nossos rancores. Olhando para isso, a gente não vê solução. Mas volto a lhes pregar esperança. Em Cristo, tudo é renovado. Não perfeito e completamente nesse mundo, mas assim o será. Tudo será curado, toda dor será tirada. Eis que serão feitos novos céus e nova terra. Mas não é só para lá, também aqui, neste mundo, ainda cheio dos estragos do pecado, é possível, lembro de novo, é possível uma vida de pelo menos mais paz e bem-estar. Quando o pecado domina, então nos perdemos. E isso sempre acontece quando nos desviamos da palavra de Deus. É óbvio, vocês devem ter percebido, eu estou usando esse linguajar de reforma, de manutenção, porque no dia 31 de outubro, depois da manhã, os historiadores deram ao movimento do século XVI o nome de reforma. Reforma, um nome bem prático. Quando é que se reforma alguma coisa? Quando está estragado. Uma bicicleta precisa ser reformada quando ela estragou. Um carro, ruído, algo errado, mecânico. Mas o que estava estragado na igreja? Porque o nome é reforma da igreja cristã. E o que nós temos que perceber, o que estava estragado era o ensino. De novo, um desvio da palavra de Deus. Um olhar errado. Olhava-se, mas não se percebia Cristo. Um olhar desconcertado, desfocado. E aí entra esta obra, a obra que Deus usa instrumentos, como Martim Lutero, um pecador como nós, mas que redescobriu a palavra de Deus e a força da graça que reforma as coisas. Nesse sentido, irmãos e irmãs, João 8,31 é o texto que antes foi lido, literalmente diz: se permanecerem nas minhas palavras, serão meus discípulos. Essa expressão permanecer é muito curiosa em João. Ele usa lá na videira, lembra? A videira e os ramos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então produzirão frutos. Então terão os frutos do Espírito. Esse desviar-se da palavra é sempre o problema. E isso começa no Éden, lembra? Ah, foi assim que Deus disse? Olha, o diabo desfaz a palavra. Ele relativiza a palavra. Não é bem assim que Deus disse. E isso acontece constantemente entre nós. Assuntos novos, modernos. Agora o assunto ético é esse, agora é aquele outro. Não, a palavra de Deus já não é bem assim. Aqui podemos nos desviar para cá. Não, quanto à vida aqui, nós nos desviamos para lá. O resultado são estragos, ciúmes, mágoas, traições, intrigas, que machucam o coração da gente, como tudo o que está estragado. Assim, esta imagem da reforma luterana, inclusive da própria imagem de Lutero, aliás, se temos assim visitantes participando no culto hoje, nós dificilmente mencionamos Lutero, o foco sempre é Cristo, mas a imagem de Lutero normalmente se dá quando nós temos assim, ele apegado à palavra. Eu tinha colocado essa imagem ali, ó. Acho curiosa ela, é uma imagem que já tem há bastante tempo, né? O que está estragado na igreja? O que tem que reformar? Onde é que era o problema? O problema não era a pintura. Tem que trocar, quem sabe algo ali, o forro? Não, o telhado? Não, era o ensino, a palavra. E veja, acho que está na próxima imagem. Quando nós temos esculturas identificando Martim Lutero, esse instrumento de Deus no século XVI, sempre é identificado ele com a Bíblia. Percebam ali, ó, apegado à palavra. Em momentos cruciais ele dizia: olha, se vocês me provarem pela palavra que eu estou errado, tranquilamente vou pedir desculpas. Portanto, esse apegar-se à palavra e esse não desviar-se. Inclusive tem uma frase de Lutero que eu acho interessante, tá, a seguir, em que ele afirma e reafirma, né, dizendo assim: olha, qualquer ensinamento que
que não se enquadre com as Escrituras, mesmo que faça chover milagre, né? Mesmo que aconteça coisas diferentes diante de mim, deve ser rechaçado. Por que Lutero dizia? Ele dizia assim, porque a Bíblia diz que o mal pode se revestir de anjo de luz. Que bonito, olha, que ideologia linda, paz e amor, revestida de luz. Mas se está diferente da palavra, vai dar estrago. Assim também as Escrituras dizem em Mateus 24 e 24, que o mal pode ter poder para sinais e prodígios, para enganar, desviar da palavra. Logo nós nos apegamos ao que Cristo diz, e Ele mesmo, o Senhor Jesus, dizia, está escrito. O que está escrito? Fundamento é a palavra. Aquele que ouve a palavra e constrói a sua vida sobre ela é como alguém que constrói sobre a rocha. Não será abalada, não será estragada, mesmo com o vento forte das aflições. Assim, mais uma vez lembramos que ao olhar para o mundo, nós percebemos muitos estragos. Mas gente, eu quero dizer aqui, quero voltar aqui, a gente tem que também sempre primeiro olhar para dentro de nós. Esse costume de olhar moralisticamente para os outros e apontar o dedo e não olhar para o estrago que eu tenho, é a pior coisa que tem. Hipócritas, dizia o Senhor Jesus. Assim Ele vem cuidar do nosso coração, reformar o nosso coração. E para fazer isso, Jesus permitiu-se ser Ele estragado, ou como diz as Escrituras, moído, por causa dos nossos pecados na cruz. Mas com sua ressurreição, eis que tudo é restaurado, reformado. E Ele então nos diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que desfaleça, que morra, que sofra dores nesse mundo, tem a vida eterna e tem o dom da paz. Em Cristo Jesus é possível viver uma vida vibrante, já aqui e agora, em harmonia com a palavra, como uma árvore plantada na beira do rio. Mesmo com a seca e as dificuldades do mundo, ela tem a sua umidade restabelecida e pode produzir os frutos de bondade, de alegria e de esperança. Em mais uma reforma luterana, 506 anos, lembremos da liberdade que Cristo nos dá e apeguemos-nos mais e mais na palavra, cujo principal mandamento é o amor. Amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros e sigamos a nossa vida, certos de que temos um especialista, como o cara que eu falei lá no início, mas perfeito, o nosso Deus, que está ao nosso lado, de ouvidos atentos às nossas orações, nossas lamúrias e ruídos, e prontos para com seu poder reformar e cuidar de cada um de nós. Que essa seja a nossa fé, a nossa graça, a nossa esperança. Amém.